cheguei na hora certa, então. É o tempo? O tempo. A calúnia use o látego em teu dorso com impiedade. Atenção nisso aí. A calúnia use o látego em teu dorso com impiedade. Tem paciência e guarda o tempo. A zombaria gargalha dos teus propósitos e ações com irreverência. Mantém-te calmo e confia no tempo. A intriga rouba-te amigos antes devotados e experimentas solidão enquanto eles voltam contra ti. Confia em Deus e dá-lhe tempo. A inveja te persegue, arrengando acusações que sabes injustas. Resguarda-te na oração e deixa passar o tempo. O ódio se levanta e acumula o teu céu claro com nuvens sombrias ameaçadoras. Persevera no trabalho e apoia-te ao tempo. A competição infeliz rouba-te as oportunidades que contavas amistosas. Não desista e entrega tudo ao tempo. Sentes as forças caindo, enquanto os novos dominadores da situação sorriem nas carnes moças, afirmando-te ultrapassado. Persevera com coragem e dá-lhe tempo. A traição passou pela porta dos teus sentimentos e deixou-te combalido. Levanta e concede-lhe a bênção do tempo. As tuas palavras amigas foram voltadas contra ti e sentes cansaço para a defesa inútil. Silencia e encarrega o tempo. Aponta-te como fracassado àqueles a quem ajudaste e concedestes o teu amor, as tuas horas e tuas esperanças. Desculpa-os e oferta-os ao tempo. O tempo é de Deus, as ações são dos homens. Todas as tragédias e desaires que os homens sofrem, o tempo retifica. A terra vencida pela tempestade, o tempo, em nome de Deus, a reverdece e a veste de flores. Os que perseguem e são ingratos aprendem com o tempo que o mal é um dardo cravado nas carnes da alma e dilacera-las. Nesse incessante passar do tempo, o sorriso de vitória se converte em carantônia de dor e a amargura se transforma em esperança. O tempo a ninguém poupa na sua inigualável tarefa de colocar as coisas e os homens nos seus necessários lugares. Não reajas precipitado quando ofendido, com a sofreguidão de quem deseja imediata justiça. Nunca te rebeles, porque te não reconhecem os valores positivos e somente te espezinham. O tempo refaz e altera a paisagem terrestre, modificando também os acontecimentos morais. O tempo demonstrou que o triunfo de Herodes, de Anás e Caifás, de Pilatos contra Jesus foi uma ilusão de breves momentos. E ela finaliza. Hoje, o vencido na cruz permanece como vencedor, ensinando que só o amor, através do tempo, restabelece a verdade e tudo caminha aos justos fins. Que assim seja. Vamos avisar ele a prece inicial, mas o comentário fica depois da ele. Vamos escolher a prece. Tá bom. Quanta alegria, meu Deus. Por que alegria? Por estar aqui
junto dos meus prezados amigos e está fazendo esse elo com os irmãos já desencarnados, dos quais fizeram as lições como discípulos de Jesus. E hoje, com as experiências adquiridas aqui no seio terreno, com mais a força de vibração cósmica, todos estão à procura de ajuda a nós, nos compartilhando ou compartilhando conosco em nossas etapas, nossas tarefas espirituais principalmente. E aqui nós, na Casa Espírita, temos muito que agradecer. Temos muito pouco a pedir, porque as lições já são racionadas de acordo com o nosso momento, com a nossa precisão. Então, vamos agradecer a espiritualidade, a Deus Força Maior, que dê em abundância bastante condição de intuição para o melhor entendimento das lições que são ministradas pelos espíritos superiores para o nosso bem-estar. Sendo assim, muita paz para a nossa família, para os nossos co-irmãos de outras casas também, e muita paz nós aqui no Santa Cruz, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Com essa paz, muita felicidade para todos nós e muita alegria, porque a vida nós temos que olhar a parte próxima. E isso aí já é um significado muito bom de entendimento espiritual. Que a paz divina esteja com todos nós. Parabéns, Ed. O que arrebentou, hein? Ele é inspirado, ele é muito bem inspirado. Ele quer colocar o comentário no meio da prece Não dele. pode, Aí, não dá. rapidamente, Erlei, tem eu vou ver se eu lembro aqui, falando do tempo, tem um poeta, o Cassiano Ricardo, que ele escreveu O Relógio. Ele diz mais ou menos assim: diante de coisa tão doida, conservemos-nos serenos. Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser e não do ser. Desde o instante que se nasce, já se começa a morrer. Então, ele falou sobre o tempo, você pediu para a gente prestar atenção, nós prestamos. Eu trouxe um livrinho aqui da editora Dufour, e ditado pela Irmã Dufour: prazer de viver, conquista de quem cultiva a fé e a esperança. E a lição, capítulo 2, meia-idade, a travessia do encontro da esperança. Eu achei bem pertinente a pergunta que vai ser dita hoje. Vamos ver se vocês concordam. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, pelo Espírito Erasto, eu acho que é o Erasto, acho que é. Está assim: o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então vamos ver aqui, a irmã, se for falar um pouco sobre isso, é um pouquinho extenso, mas acho que vale a pena. Pesquisas realizadas por instituições de nosso plano asseguram que aproximadamente 85% dos reencarnantes levam pelo menos a metade do tempo de suas reencarnações para começarem a identificar. Desculpa interromper, mas eu queria que tu voltasse aí. Esse trecho aí eu achei muito curioso, interessante. Eu queria ter assim ele gravado. Não dava para tu repetir, não. Vou repetir, eu vou sentar ali para até facilitar ali a coisa. A audição dele. É, não, e o ventilador também. É o ventilador, atrapalha na gravação. Que é verdade, o ponto crucial nem li ainda. Então vamos ler aqui. Pesquisas realizadas por instituições do nosso plano
asseguram que aproximadamente 85% dos reencarnantes levam pelo menos a metade do tempo de suas reencarnações para começarem a identificar-se com seu planejamento pré-reencarnatório, isto é, com suas reais e mais profundas necessidades de aprimoramento espiritual. Não é sem razão que na meia-idade, período considerado por alguns especialistas na faixa etária dos 35 anos aos 50 anos, homens e mulheres atravessam crises de intensa realização da existência psicologicamente. Não, da existência. Psicologicamente é a fase em que o inconsciente regurgita, quer dizer, vomita todas as feridas não curadas na infância e na juventude. Um fenômeno natural do amadurecimento do ser. Crenças e valores são sacudidos drasticamente sob o vendaval das transformações inadiáveis, para que descubramos nos caminhos as mais cobiçadas das conquistas humanas, o prazer de viver. Então, isso tudo aqui é para a gente descobrir o prazer de viver. Evidentemente, fatores de ordem espiritual regulam a natureza desse autoencontro na meia-idade, independentemente de quaisquer variáveis. Esse ciclo da existência é marcado por uma crise sem precedentes. Para quem se encontra adormecido nas poltronas cômodas da zona de conforto, ela vem de fora, por meio de dolorosos salavancos em forma de perdas, doenças e provas diversas. Para quantos já vem examinando seu mundo pessoal, ela chega com angústia, depressão, concitando escolhas, quer dizer, incitando escolhas e exames mais cuidadosos de si mesmo. Será neste aparente turbilhão de desordem que vai ser gestada a trilhar particular de cada qual. Então, vou repetir aqui que eu devo ter comido alguma coisa. Escolhas e exames mais cuidadosos de si mesmo. Será neste aparente turbilhão de desordem que vai ser gestada a trilha particular de cada qual. O prazer de viver poderá surgir neste contexto como a mais ansiada das conquistas do ser em ascensão, desde que se tenha persistência em buscar algumas respostas a perguntas cruciais. Então, um minuto só um segundinho. Peraí, deixa eu falar as perguntas, porque de repente é isso que tu vai perguntar. Quem somos nós? O que queremos da vida? Qual nossa missão prioritária diante da reencarnação? E tem outro aqui. Que fazer para encontrar o caminho que nos levará ao encontro de nosso mapa pessoal de crescimento e libertação? Tem outro. Para que fazemos o que fazemos? Para que vivemos? Como deixar de ser quem achávamos que éramos? Agora, não, tem mais uma aqui. Como dar sentido à nossa existência para preencher o vazio que muitas vezes consome a criatura humana nas mais sofridas provas da descrença e do desconsolo? Quais as trilhas criadas para o Pai, para cada um de nós? Como lograr o prazer de viver ante os severos regimes impostos pela expiação? Aí fala, Henrique. Foi assim, o que eu mais entendi ali, é uma interpretação natural do que você deu. Que nessa faixa dos 30 aos 55, o espírito já está, vamos dizer assim, num caso, carregado, sobrecarregado
de experiências, de coisas, até mesmo da vocação material e espiritual também. E, com isso, adquire aquela fórmula ideal para prosperar, tanto espiritualmente quanto materialmente. Né? Então, aí, por exemplo, nessa resposta, já está dizendo que esse acúmulo, elas são coisas que fabricam uma virtude em que as pessoas vão se sentir felizes, vão se sentir bem, vão sentir assim que estão prosperando, né, como se diz aqui no nosso plano terreno. Só de você. Que tipo de prosperidade que tu fala? Como é que seria essa prosperidade? Ele falou material e espiritual. Material espiritual. Tá, obrigado. Eu não acertei. Valeu, Então, ele, ontem, no estudo de ontem, sobre o assunto era pressão espiritual e obsessão. Para assistir. Então, eu fiz até uma dissertação que a gente aqui é doutrinado em cima de crenças que nos limita a ir na raiz do problema existencial. A gente vai em ações secundárias e não na raiz. A gente fica ali se limitando. Ai, eu tenho que controlar o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto. Eu tenho que isso. E o que tu pensa, o que tu fala, o que tu faz, o que tu sente, são sintomas. Não é a raiz do negócio. Então não adianta querer ficar controlando isso. Isso vai sair, sabe, naturalmente. O que foi anterior a isso? O que criou esse sentimento, esse pensamento? Foi uma raiva, um ódio, alguma coisa interna ou externa. E ali a gente tem que entender. Algumas coisas a gente entende rápido. Ah, eu estou com raiva, tá aquele filho da mãe ali, ele me tratou assim, ele me tratou assado, como é que pode fazer isso comigo? Aquela ali, ó, pô, não viu tudo que eu fiz por ela? Isso, quer dizer, isso tudo é um dínamo que vai gerar conceitos, posicionamentos, sentimentos teu que vão estar lá atrás e que depois você até esquece de onde começou as coisas. E você começa a entrar, eu não posso pensar mal dele, eu não posso pensar de uma forma tão sensual dela, eu não posso... Mas da onde começou isso tudo? Isso aí é que a gente tem que entender e ir na raiz do problema. E a meditação, como diz lá Santo Agostinho, é uma forma inteligente da gente parar. Hoje, como é que foi meu dia? Por que eu me irritei com aquele ali? Por que isso? Por que aquilo? Para a gente ir se aproximando da raiz e não do sintoma. Então, o sintoma é um desdobramento, né? Não é a causa real da coisa. Então, ele está colocando aqui que a existência, Erlei, é o prazer de viver. Se a gente anda angustiado, revoltado, e a gente tem que ir lá na raiz. Por que eu não tenho esse prazer de viver? Mas vamos continuar. Só um instantinho, fazer uma pergunta. Você tem uma das perguntas que você fez aí sobre a até porque foi longa essa agora, mas que é não sei se você consegue, a terceira pergunta, por exemplo, sobre a reencarnação. Tá a nossa missão... Qual nossa missão prioritária diante da reencarnação? Nós temos controles... Nós temos controle sobre isso? Não, mas a nossa missão... Vou fazer a pergunta como está no livro. A gente espírito, a nossa missão na reencarnação. A gente vai ter um controle sobre isso? Isso é controlado pela gente? Vai. Sabe qual? Interessante. Primeiro sabendo qual é teu objetivo primário. Reencarnação. Não, sim, mas... A nossa missão na reencarnação. Qual é o objetivo? A gente já está do lado de lá. Não, a gente não é aqui, quem está chegando você aqui. se preparar Não, para vou- nunca pensei é, que então, Mas é isso que eu estou te falando. Do lado de lá, a gente já vai ter esse controle. Já, mas aqui está dizendo que o primordial Você vai se é o preparar prazer agora. em viver. Se você não tem prazer em viver, tu sabe que tu já está fora. E tu tem que ir se balizando para ir em direção do prazer de viver. E por isso que eu falo muitas vezes que a pessoa mais importante não é Deus, não é o vizinho, não é teu filho, não é tua mãe, é você.
Se você não existir, não existe Deus, não existe vizinho, não existe ninguém para você. Então, quer dizer, e paralelo a isso, Deus vivencia essa encarnação em mim, em todo mundo. E por isso ele é onisciente, onipresente, ele sabe tudo, porque ele vivencia as encarnações em cada um. Ele sabe automaticamente a raiz de tudo, que a gente saiu do foco e foi para outro lugar. Agora é o conceito de Deus que ele está falando. Tem que se desligar desse Deus da igreja, da religião. Lógico. Tem nada a ver com E Deus real. isso nos prostitui a fazer coisas que criam crenças limitantes, que você não cresce porque você está preso ali. Ali fechou o pacote. Ainda mais a salvação. Quando tu acha que está salvo, o que gera isso? Tu está no pico do morro. Tu não pode subir mais. Parou ali. Então tu não cresce mais ali, está limitado. Já estou salvo. Mas tem um detalhezinho aí. Ele fez uma pergunta interessante. Nós, antes de encarnar, quando viemos para o plano terreno, plano físico, nós realmente temos como se fosse um contrato daquilo que nós planejamos na erraticidade. Acontece que com a lei do esquecimento, nós chegamos aqui no movimento terreno, nós distraímos com outras coisas. Mas tem um detalhe, há também a intuição dos guardiões, dos espíritos do bem, que estão 24 horas do dia nos intuindo, nos dando. Então, se nós prestarmos, vamos dizer assim, uma atenção positiva, nós vamos seguir a trilha daquilo que planejamos na erraticidade. Ou não? Se a gente tivesse essa pertinência, a gente estaria num mundo superior. A gente está no mundo inferior. Por isso, a gente ainda não amadureceu. A gente precisa desse suporte, precisa daquilo, mas não é necessário. E com a autonomia, a vida é tua. Isso não existe, essa coisa do Quer esquema. botar uma consciência expandida no mundo inferior. Não adianta, ele. Não adianta que essa macumba que tu quer abraçar, que alguém vai te levar no colo, não tem, ele. Não, levar no colo não. Mas tem intuição. Não, mas os, aí... os espíritos, vocês mesmos falam sempre aí, eu até digo que o plantão não pode ser de 24 horas de um espírito como o anjo da guarda. Eu sempre falo isso. Mas tem aqueles que faz parte daquele grupo que orienta, ó, para haver aquela intuição, então eu vou fazer por esse caminho que eu vou me dar bem. Poxa, não é que me dê bem, mas é aquilo que está dentro do plano. Mas não é ninguém pegar pelo braço ou pegar no colo e levar, não. É a pessoa que vai se realizar. Agora, aquela lembrança é uma intuição, poxa, eu devia fazer por esse lado. E se sai bem, porque fez espontâneo uma coisa que a pessoa faz de coração. Mas aí que tá, Eli. Tu quer falar numa média que não existe no planeta. No planeta a média é inferior, não é superior. Isso aí é um amadurecimento do ser. Então tu já quer fazer um pacote pronto no mundo inferior, pô. Isso aí é de cada um com sua sensibilidade, por isso cada um tem seu tempo. Pô, vai falar, mas é isso aqui. Mas os outros não entendem, os outros não compreendem, os outros acham que esse ganho de paz, de tranquilidade, de felicidade é dando volta, é ganhando um dinheiro mole, é dando uma rasteira aqui e ali. Ué, isso aí... Não, esses estão indo na contramão. Mas aí é que tá. Não, eles não estão indo na contramão não, Erlei. Eles estão ganhando vivência. Dentro daquilo que eles conhecem. Eles estão ganhando vivência. Mas falou aqui, ou nessa, na outro livro, que isso aí é um amadurecimento. Mais tarde eles vai cair a ficha. Isso aí está no tempo dele. Não, nada é para atrasar, tudo é para ganhar, é para se adiantar. Nós estamos nessa situação. Nossa visão era essa. Então vamos continuar. Depois que o homem e a mulher fazem o trajeto básico das vitórias em família e na profissão, na educação dos filhos ou nas realizações sociais, vem essa meia-idade e os devolve a si mesmo. Então, depois da gente fazer consolidar o trabalho social, familiar, financeiro, aí vem essa ficha caindo de si mesmo.
a ocupação principal é a busca da vitória interior. Entretanto, nesse momento crucial de aferição, é também quando ocorrem as mais lastimáveis fugas e os mais entristecedores quadros de desistência. É o que a gente falou ontem do João de Deus aqui, e demos exemplos aí que o cara velho já está quase do lado do caixão, aí começa a querer ser pegador e de forma grosseira, em forma que não tem nada a ver com o emblema que ele promove, né, mano? Quer dizer, é falta de amadurecimento, não é questão de que, ele é isso, ele é falso, ele é aquilo. Ele é aquilo, ele estava escondido, agora ele saiu do saco, é ele ali. Então a gente tem que entender isso tudo para sair desse lado infantil. Porra, eu já estou velho, estou aqui já numa situação, já quase no final de carreira, vou fazer essa bobeira de garoto, de moleque. Então, muitas pessoas não param para olhar para esse lado. Né? Não, mas assim, também tem, eu acho, tá? Posso estar errado na minha colocação. Quando a pessoa também chega num patamar, que foi o que aconteceu com o João de Deus, foi o que aconteceu com alguns advogados, com alguns médicos, que começa a, quando chega lá no topo, ele se perde, ele esquece Mas ele se perde pela falta de base. Exatamente. Ele criou ali... Tem uma base de humildade, talvez. Ele né? criou ali estruturas frágeis. E aí colocou-se como Deus. Porra, eu sou o cara, eu faço, ninguém faz isso, eu faço. E aí entrou numa e a luxúria tomou conta. Exatamente. Quer dizer, não é só ele não, né? E cada um com as suas, os seus dragãozinhos, né? Um é luxúria, outro é dinheiro, outro é... sensualidade. Autoimagem também, querer promover autoimagem. Eu coloco na mesma prateleira de Valdo Franco e João de Deus, porque o cara chegou... Não, coloca na mesma prateleira. Porra, na mesma prateleira. Porque o cara se acha acima de tudo. Não, eu acho que em nenhum lugar. Eu acho que em nenhum lugar. Pô, tem gente ouvindo isso aí, tá falando Porque escuta só uma coisa lá. Chico Xavier, ele não foi assim. Assim Em nenhum momento. Não. Ele não se mostrou em nenhum momento acima de tudo que O Chico Xavier não coloca um lado tão erudito quanto o Divaldo. Vou falar de mim, cara. Tô vivendo eu acho quando você estava conversando com ele. Agora, quando você chega num topo, você não pode se colocar em cima. Porque você é um lixo, o cara é bolsonarista, deixa o cara não. Isso aí é só um detalhe dele, Mas o cara sempre demonstrou isso. Sempre demonstrou isso. Você é a extensão do trabalho do Divaldo Franco. Você não trabalha muito. Não tem noção. Cara, isso. É que nem uma visão. Ele levou bem a sério. Ele levou bem a sério a máxima que diz que pé sem obra é morta. É que nem uma mulher no meio da rua, não sei E se onde, sustentou em foi cima falar disso mal aí. da Xuxa. Infelizmente. Você já viu a biografia do Chico Divaldo? Já vi. Eu não. Se você leu, você leu totalmente errado. Já li, toda vez que o cara vem falar isso, a coisa dele com o Chico Xavier. Em outras palavras, não, e outra coisa, é o que o Valdemir falou, está sendo filmado. Isso aí é um conceito meu. Fica com você, pô. Vai propagar para quê? Para denigrir a imagem do cara? Não estou denigrindo, não. Os caras chegaram a um ponto que eles se acham acima de tudo, só isso. Infelizmente. Em outras palavras, Em outras palavras, é no exato momento em que tudo conspira para um renascimento que muitos desistem de avançar. Na hora de começar, a existência, ela acaba para a maioria. Muitos a aposentam neste momento em que ela está apenas começando. No caso, a meia-idade, né? Quando começa a meia-idade, que vai começar essa hora do autoconhecimento, a pessoa desiste. Esmagadora porcentagem daqueles que reencarnam gastam 2/3 de suas vidas se consumindo em atitudes e escolhas que terão miseráveis, que tornarão miseráveis o último terço da sua reencarnação. É verdade. Eu estou nesse momento. Retomam ao corpo e dele saem com uma aterrorizante sensação de vazio.
vivem para sobreviver e sobrevivem sem se realizar. Esse é o conceito de expiação, alma presa em si mesma, sem capacidade de exercício de sua vocação, sem saber quem são, sem poder ou sem querer fazer o que gostariam ou mesmo o que deveriam em favor de sua própria paz. Exatamente. A gente não está aqui para falar do nosso pessoal, né, cara? Mas eu estou nesse momento. Eu estou vivendo isso aí. Entendeu? Está sendo uma experiência boa, não sei, satisfatória provavelmente, porque eu preciso passar por esse caminho, entendeu? E agradeço muito o que a gente tem estudado de uns 10 anos para cá. Porque isso aí está me ajudando muito, cara. Que eu sei onde eu estou errando, eu sei o que eu preciso fazer. De repente não tenho coragem, de repente falta atitude, entendeu? E sempre vai faltar, né? Que a gente não é perfeito. Mas, cara, que tem um direcionamento, tem. Ainda bem que a doutrina espírita. É por isso que entrar para o lado religioso te leva depois a uma neurose, né, mano? Leva para um lado que você começa a estar cheio de pontas de fio aqui e ali, e você não sabe emendar nada. Porque como é que pode? Isso, aquilo, então tu vai ver, pô, não dá. Aí desiste de uma forma mais perturbada ainda, né? Criados para sermos felizes e superarmos as nossas provas, a reencarnação significa sublime endosso, quer dizer, declaração de Deus ao nosso recomeço. Nova chance para continuar. A oportunidade é concedida pelo Pai, mas o recomeço é com cada um de nós. Recomeçar é com Deus. Reencarnar é com Deus. Renascer é conosco. Eis o segredo do verdadeiro prazer de viver. Reconhecer que somos os escultores de nosso destino e as únicas criaturas responsáveis por emperrar ou direcionar nosso destino ao encalço, quer dizer, à pista do ideal de ser feliz. É isso aí, quer dizer, a responsabilidade é minha. Não é dele, é minha, é a minha vida. Então não tem que ter um externo me carregando no colo. É eu que tenho que andar. A gente chegou nesse momento de compreensão. Para o cara que está lá, limitado, né, ao ensinamento da doutrina evangélica, da doutrina católica, pô, eu já passei por lá. É interessante isso aí. É aquilo que não vai fazer ele cair, é aquilo que não vai fazer ele desistir, ele sabe que Deus vai segurar e tal. Mas para mim esse Deus já não me segura. Por quê? Porque eu já percebi que ele está aqui dentro, é eu que tenho que fazer. É a minha hora, cara. Pô, então, e agradeço. Eu estou tendo a oportunidade, cara, de, por exemplo, durante o dia, eu trabalhar, eu me cansar. Pô, estou com 70, pô, e estou ali. E quero chegar aos 80 assim também. Porque é o momento que eu estou cansando meu corpo para quando chegar em casa à noite, não tem aquele montão de besteira que quando você deita na cama, dá 1 hora, dá 2 horas da manhã, meu amigo, o outro dia vai ser um inferno. Fisicamente você vai estar esgotado, espiritualmente também. Amém. Então agradeço muito, cara, essa chance que eu estou tendo na vida, tá? De eu fazer, eu. Oportunidade dada pelo. E nessa hora que vem essas mensagens, o que são essas mensagens? São, no nosso arquivo mental, mensagens que a gente massificou muito. Hoje a gente quer esquecer, mas aquilo brota, aquilo vai, o consciente. E o legal é a gente ter essa noção dessa situação quântica que está, essa consciência quântica que está aflorando, é que eu transformo o meu futuro ali, desde que eu tenha foco. E o foco é a mesma coisa da mensagem que eu não quero, que está massificada. É massificar a mensagem nova. E aí, essa ideia do Ho'oponopono eu achei legal por isso. É uma ferramenta. E eu preciso de ferramentas. Mas vai ter o tempo que eu não vou precisar mais de ferramentas. Mas eu sei, hoje eu preciso de ferramentas. Você tem um surfista, aconteceu semana passada, Carlos Burra, o cara que pega a onda mais alta, 30 metros em Portugal. Em Nazaré. Então ele 58 anos. 58 anos. Ajudou muito ele naquele momento, foi a meditação. É um cara aqui de Vargem Grande, que ele seguia o cara, e que nas reuniões, eu até já fui nesse espaço desse rapaz.
em Vargem Grande. Ele falou que naquele momento ali, a meditação ajudou muito a ele. A não entrar em desespero, que ele começou a bater. E ele falou que foi muito, e depois agradeceu. Eu vi no Facebook do menino lá da meditação, postando com o Carlos Cury, agradecendo a ele as aulas de meditação, os encontros. Ajudaram muito ele no momento de calma, ele conseguir sair daquela situação. E também é o seguinte, esse lado de perturbação na hora do desencarne, você não... Aquela perturbação não acaba na hora que você desencarna. E ali te baixa a frequência e tu vai para o mundo daquela frequência. Nesse livro ali foi interessante, o rapaz que foi assassinado pelo pai da menina, que ele teve uma relação sexual, engravidou a menina e sumiu, na hora o médium falando para ele, e que estava numa conversação de uma frequência elevada tal, e ele começou a entrar num lado mais desesperado ao médium. Não entra para esse lado, senão tu vai para lugares que vai ser difícil de você voltar. Vamos continuar a conversação onde está. Pô, naquilo ali eu falei, caramba, é questão de consciência, que você se teletransporta para o ambiente de acordo com a tua perturbação. Quer dizer, são coisas que até então parece conto da carochinha, mas é real, porque é energia, não é carne, mano. É energia. A gente está ali vendo eu como corpo de carne, com ossos, com isso, com aquilo. Não, está ali uma energia, mano. É uma energia. O Carlos, energia, está ali. E dali, se eu entrar em perturbação, eu vou para o mundo da perturbação. Então a gente tem que ter esse autocontrole para isso, para se manter numa frequência superior e se manter em mundos superiores, porque senão a gente se perturba. E o interessante é ele dar essa visão, né, de que a gente não entende isso. E qual é o objetivo da vida? Ter uma vida prazerosa. Exatamente. E muitas das vezes, eu coloco aqui uma posição minha, foi o que eu colhi, a gente põe um terror a ter dinheiro, a ganhar o dinheiro de uma forma, uma ojeriza. Mas não, agora, não é ganhar dinheiro de forma desonesta, não é trapacear, não é isso. E também saber como vai gastar esse dinheiro. Isso tudo está compelido num projeto de luz e não de treva. Mas quando entra o lado do egoísmo, da falta de humildade, da prepotência, aí é outra situação, é outro livro, né? Prazer de viver é ter o coração preenchido de esperança. Com a esperança, tornamos-nos mais realizadores, espontâneos e menos racionais. Olha que interessante. Prazer de viver é saber tolerar as frustrações, transformando-as em ferramentas de construção de virtudes. Prazer de viver é entender os recados divinos que se escondem na subjetividade dos sentimentos mais temidos pelos homens, tais como a inveja, o orgulho, o medo, a mágoa, a culpa. Foi falado ontem. Pistas emocionais excelentes sobre nossa realidade pessoal. Prazer de viver é entender que a crise da meia-idade significa não só o desafio das descobertas dolorosas, mas, além de tudo, o convite da vida para tomarmos posse dos talentos e das vocações que se escondem no mundo inconsciente de nós mesmos. Isso aí também foi falado ontem. A tormenta dolorosa da meia-idade é por demais sacrificial, para não nos levar a lugar nenhum. Sua direção divina é a mais sublime conquista das pessoas livres e felizes. Essa a recompensa. A dor da travessia solitária é, em virtude, o tributo que a vida solicita para atingirmos o nosso melhor instante diante da reencarnação. O Dr. Carl Gustav Jung asseverou, isso aqui está lá no livro The Stage of Life, quer dizer, as fases da vida. Inteiramente despreparados,
embarcamos na segunda metade da vida. Damos o primeiro passo na tarde da vida. Pior ainda, damos esse passo com a falsa suposição de que nossas verdades e ideais vão servir-nos para antes, como antes. Mas não podemos viver a tarde da vida de acordo com o programa de sua manhã, pois o que foi grande pela manhã vai ser pouco à tarde, e aquilo que pela manhã era verdade, à tarde se tornará mentira. Ô, João, eu quis conversar de manhã lá. Muito legal. Essa aí veio hoje para mim, toda a lição. As verdades ideais, como se refere Jung, nessa busca pelo prazer de ser e existir, irão desmoronar. A maior perda de todas será a perda de quem achávamos que éramos. A morte da autoilusão, isto é, a desilusão, aquilo que pensamos sobre nós, será, por certo, um dos maiores desafios nesse circuito de amadurecimento. Crenças serão sacudidas, valores serão repensados, frustrações reaparecerão, medos emergirão na intimidade, a noção de dever será ampliada, o certo e o errado serão questionados, a culpa pode aparecer com intensidade surpreendente, mas, em muitos casos, ela simplesmente deixará de existir, colocando-nos para pensar na razão do seu desaparecimento. Como assevera Lázaro. Então foi Lázaro que falou lá mesmo. Não falei Lázaro não, eu acho que eu falei outro. Como assevera Lázaro, o dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Seremos entregues a nós mesmos para decidir o que queremos da vida. Seremos colocados em situações extremas e internas desafiadoras para usarmos o livre-arbítrio como seres que se candidatam à prioridade, como seres que se candidatam a prioritários eternos dos seus destinos e conquistando a sublime recompensa de se libertar da prisão, da dependência e da submissão, quer dizer, da obediência que há milênios nos faz criaturas infelizes com a própria vida. A travessia solitária da meia-idade só pode ser transposta de mãos dadas com a esperança de que só existe um lugar para ser alcançado, a felicidade. Quem atravessa a noite psicológica da desilusão haverá de trazer sempre na alma a certeza de que, logo adiante, espera-nos o melhor dos nossos dias. Por essa razão, se queremos encurtar o caminho, evitemos a pressa. A pressa cria fugas espetaculares e inteligentes que só nos farão mais angustiados. Na crise espiritual da meia-idade, conseguiremos visualizar nítidas expressões do futuro. Entretanto, nem sempre o futuro visto é imediato. Tais vislumbres podem terminar em pressa e atropelo. Eis porque a travessia pede calma. Já será bom saber que amanhã chegaremos onde vimos. A vida, porém, é realidade e não vislumbre. É preciso calmaria para saber a hora de decidir e escolher. Por outro lado, tenhamos sensatez, pois que muitos desses vislumbres são decisões para agora, a fim de que o amanhã seja construído a contento. Então, sobre metas realizadas. Saber como somos e qual nossa missão particular na existência nos faz criaturas solitárias. É uma travessia solitária para a individuação. A lição da solidão foi o ápice da vida de Jesus no Calvário, entregue à pesada cruz na qual seria crucificado. Carregou-a resignadamente,
aceitando o alvitre da subida decisiva para o encontro com o divino. O mestre guardava a lúcida compreensão daquele momento decisivo. Enquanto muitos interpretam o Calvário como um instante de tristeza, nele vemos o roteiro da maturação espiritual, embora com dor. Logo, a seguir vem a liberdade. É uma caminhada singular para cada um de nós, um convite intransferível para a aquisição da maior conquista das pessoas felizes e conscientes. Ele finaliza: o prazer de existir em plena, o prazer de existir em plenitude com a vida. Que assim seja. Vamos lá. 12, 14 minutos aí. Pergunta rapidinho do livro dos Espíritos. Pequeno. Também é motivo esse comentário. Livros dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 10º, das ocupações das missões dos Espíritos. A pergunta de hoje é a pergunta 570, bem sucinta a pergunta, hein? E a resposta também. Pergunta: os Espíritos percebem sempre os desígnios que lhe compete executar? Repete, por favor. Os Espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Resposta: não. Muitos aqui são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então vamos ao Miramês aqui, que ele vai dar uma Ele visão sempre mais- dá as duas Filosofia Espírita, estamos no capítulo 9, alusiva à pergunta do Livro dos Espíritos, 570. Trabalho dos Espíritos. Deixa eu voltar lá. Aqui. Trabalho dos Espíritos. Os trabalhos dos Espíritos são diversos. Tornamos-nos a dizer, mas nem todos os Espíritos são conscientes do que realizam. Os mais ignorantes são instrumentos cegos, são dirigidos pelos mais despertos, almas mais experimentadas. É mais ou menos como os homens na terra. Uns trabalham por verem os outros trabalhar e por necessidade de se alimentar e se vestir. Outros já alcançam o valor do trabalho em dimensão diferente. Estes conhecem que o labor com alegria e consciente leva à libertação espiritual, por ser útil à sociedade. Os espíritos aqui denominamos errantes, cuja evolução não alcançou ainda o verdadeiro despertar espiritual, têm obrigações diversas e a sua escala é grande. Cada vez que sobem um degrau, sentem na consciência mais lucidez e entendem melhor as leis de Deus. Deves, por obrigação de espírita, ter mais tolerância para com aqueles que desconhecem a verdade, que já conheceis. Perdoar sempre as suas faltas e ensiná-los a amar. Quem se encontra na frente tem o dever de guiar quem está atrás. O espírito errante tem de passar por muitos problemas, por provas inúmeras, por dificuldades sem conta. Tudo isso se processa com lições, no sentido de despertar seus valores no centro da alma. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Lucas 10:13. Os discípulos do Mestre deveriam passar por processo de despertar mais luz no coração pelas provas, por sofrimentos, sem reclamar, testando assim as suas qualidades. Os lobos deveriam ouvir a palavra do Evangelho, porque se nada se perde, quanto mais eles perseguirem a luz, mais essa luz ficaria em seus corações para algum dia iluminar as suas consciências. Do lado espiritual, inúmeras falanges de espíritos de muita elevação trabalham para a maior difusão dos conceitos de Jesus. Os
os devorados pelos lobos já foram lobos igualmente, nesse e noutros mundos. Assim funciona a lei de justiça, paralela à lei de amor. A bondade de Deus é tamanha que aproveita a todos nós a vontade. A bondade de Deus é tamanha que aproveita a todos no serviço da fraternidade. Os conscientes e os inconscientes, todos realizam a sua vontade. Se os anjos do Senhor já passaram pelos mesmos caminhos, a esperança cresce nos corações dos homens, sabendo que algum dia serão anjos e, como ministros de Deus, deverão operar o que se encontra no reino do amor. Se és um operário, alguém invisível te ajudará. Se és um professor, os espíritos ligados ao ensino estão te ajudando a ensinar melhor. Assim se processa na agricultura, no comércio, na política e mesmo, ou muito mais, nas religiões. Em tudo se encontram os agentes de Deus operando maravilha em nome da fraternidade. E ele finaliza assim: os sirineus estão por toda parte, ajudando os homens a crucificarem os homens a carregarem as suas cruzes. É nessa fusão de valores que todos crescemos, despertando os dons para estarmos junto do Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Voou, hein? Foi rápido. Alguma colocação? Eu achei hoje ele bem focado e tirou, ele até falou de religião, mas tirou essa necessidade prioritária da religião. Da religião que eu digo, né, dessa toda historinha de você ter que ser assessorado, ter que ser guiado, ter que ser levado no colo por uma entidade superior. E eu nunca vi por esse lado, foi uma das coisas que eu mais questionava dentro da casa espírita, toda essa proposta de assessoramento dos espíritos, porque eu estou no mundo de provas e expiações, eu isso e aquilo, e hoje mostra uma outra realidade, esse lado mais quântico, mais expansivo, que eu não preciso tanto desse assessoramento, desde que eu seja responsável, né? Desde que eu entenda que o problema é meu, e o trabalho é meu, e eu tenho que me enquadrar. Mas essas crenças limitantes faz a gente, sabe, criar desencadeamentos limitantes lá na frente. Os ascensionados colocam que Jesus não foi, os ascensionados não, São Germão, coloca que Jesus não foi crucificado. E ele fala assim: eu estava lá, eu vi. Quem fala que Jesus foi crucificado é porque não estava lá e não viu. Agora, isso não tem importância. O que importa é o que você crê. O que você crê. E no que você crê, se isso vai te levar a ser melhor ali na frente. Isso é o que importa. E aí você vai... Aí tudo bem, vamos lá, não, Jesus tem que ter sido crucificado, porque senão isso é uma grande palhaçada, isso é aquilo, outro. Esse é meu ponto de vista daqui para frente. A pedagógica do Cristo que importa, não então, o que ele viveu no físico. Aí quer dizer, eu estou com uma visão daqui para o futuro, para frente. Eu não estou com a visão de frente para trás. Então, quer dizer, eu estou dando o meu posicionamento todo preso em situações, em romantismo, em sentimentos que muitas das vezes é condicionado a uma raiz lá na frente. Essa salvação que eu tenho que ter mesmo me prostituindo. Qual é a condição que ele colocou? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo ponto você Morreu. Quem é que faz isso? Aí o cara está preocupado como é que ele foi crucificado, de Barrabás, não sei quem. Eu quero saber disso. Tentar, sabe? Cada um com sua cruz, né? A minha é 1000 vezes pesada, eu já não estou aguentando. 1000 vezes pesada, 1000 vezes mais leve, eu não estou aguentando.
Então, vamos lá, então, com o encerramento da reunião. Não sei se vai dar para a gente ouvir aqui, só para contrariar o Carlos, né? Tio e Vanessa é uma dupla, os caras são muito bons. Eu tenho alguma música delas. O título é Alívio. Então, assim, a gente está encerrando nessa primeira parte da reunião, agradecendo a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que a gente consiga, né, manter uma semana pacífica e boas realizações para todos nós e para toda a humanidade. Que Deus nos acompanhe e abençoe.